Salve, família! Agora pare tudo que você estiver fazendo aí. Vai, tira o pé de cima do cachorro que você tá apoiando o pé no cachorro. Ajeita a postura e vamos lá, que vai começar mais uma belíssima aula de processo penal no meu, no seu, no nosso projeto Evolução. Isso mesmo, galera. Estamos chegando aqui hoje para trazer para vocês uma lei que eu tenho como dizer para vocês que é uma lei que tem até um caráter internacional, né? Então vamos lá. Hoje vamos falar da lei de combate ao genocídio. Então fiquem aí com a gente que hoje a aula tá boa. A introdução que eu trago para vocês, né, que o genocídio ele surgiu logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Porque ele tinha um intuito de barrar os alemães. O mundo antes da Segunda Guerra viveu muitas tragédias, né? Muitas cenas horrendas, mas o que chamou principalmente a atenção foi a Segunda Guerra, a perseguição que os nazistas, né, em si tinham com tinha esse intuito, né, de exterminar, né, um povo. E com isso, né, foi feito a ONU resolveu, né, dar um basta, falou, não, vamos ter que fazer alguma coisa aqui para que isso não volte a acontecer. Até porque eles tinham medo, né? Porque é aquela velha história de que você aprende desde pequeno. Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Então eles pensaram, ó, a Alemanha perdeu a Segunda Guerra, os caras podem se reforçar para voltar para uma terceira guerra, né? Tivemos a questão da Guerra Fria, né? Que não foi uma guerra, a terceira guerra mundial, né? Claro, né? Não, mas foi uma guerra econômica, digamos assim. Entrando em história, isso aí é com os professores de história, mas eu amo história. E eu acredito que se não fosse por esse controle que estavam exercendo, né, através da lei de genocídio, né, eu estou falando agora da lei de genocídio internacional, eu acredito que teríamos uma terceira guerra mundial. Mas vamos lá. O genocídio, ele tomou, esse termo passou a ser usado, né? Foi criado em 1944, exatamente, por incrível que pareça, foi criado por um refugiado, né? Dos alemães, se eu não me engano, ele era um polonês, né? Um judeu. Ele estava refugiado, foi lá para os Estados Unidos, do qual ele se especializou, se não me engano, na faculdade de Yale. E ele criou esse termo genocídio, que vem do grego, né? O genos, que significa gente, grupo humano, né? E o sufixo, né? Sídio, né? Já podemos acompanhar desde homicídio e tudo mais, que significa matar, né? E, né, o que veio depois, né, para os latinos e tudo mais, teve uma readaptação. Essa palavra genocídio quer dizer o genus, né? Vem como raça, povo, né? E o excidium vem como uma destruição, exterminação, que é a parte que vem sendo mais utilizada, mais atualizada, né? Desde que foi adotado pela doutrina da Convenção da ONU de 1948, né? Que concebe o genocídio, né, com a prática de determinados atos definidos em lei, com a finalidade dirigida à destruição total ou parcial de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso enquanto tal. Então, quando a gente fala de genocídio, não é só extermínio de judeus, né? Não é um extermínio. Se você é um extermínio de um grupo, né? Um grupo. Se é entendido como um grupo, seja étnico, racial, não é só mais religioso. Então, nos Estados Unidos se viveu muito isso também. Lá próximo dos anos 60, a questão que tínhamos, né, da separação de negros, brancos, o preconceito que existia a chamada Ku Klux Klan, que era um grupo, né,
de que eles teriam a predominação branca, né, a hegemonia dos brancos, e que eles exterminavam na fogueira os negros. E isso era um tipo de genocídio que infelizmente Estados Unidos acoberta muito. Renan, pra você, a Ku Klux Klan acabou? Não, não acabou. A Ku Klux Klan tá escondida. Eles fazem as coisas escondidas. E pior, a influência da Ku Klux Klan hoje está em muitos outros por aí que estão ocupando grandes cargos. Então fica-se difícil combater assim, né, o extermínio de um determinado grupo. Então vamos lá, quais são os sujeitos, né, nessa lei do genocídio? Podemos ver, né, o sujeito ativo, que é qualquer pessoa que pratique qualquer dos atos descritos como incriminadores na lei 2889 de 56, que eu vou abordar com vocês, que é a lei de genocídio, de combate ao genocídio que temos aqui no Brasil. Só podem ser pessoas físicas e não jurídicas as praticantes do genocídio, né? Porque poderá figurar como agente do crime, tanto a razão que estabelece, isso aí já partimos, tá vendo? E como disse, é uma influência de uma lei internacional. Então eles partem do artigo 4º e 5º da Convenção de 1948 da ONU. Não pode ser o agente, o próprio membro do grupo cujo se destina à extinção. Então digamos que um judeu, ele queira exterminar um grupo de judeus, né? Ele queira entrar vão me perdoar se eu falar o nome errado agora, eu acredito que seja esse, mas um judeu entra em uma sinagoga, acho que é esse, entra em uma sinagoga e extermina todos os judeus que estão ali, né? Ele quer excluir aquele determinado grupo de judeus. Ele vai responder por genocídio? Não. Naquele momento ele pode responder até sobre crime contra a humanidade, né? Mas não genocídio. Aí, entretanto, né, judeus até eu diria que poderia ser mais difícil. Porém, a gente vê muito hoje em dia questão de preconceito racial, né, de negros contra outros negros. Isso vemos no dia a dia. De negros tratando mal outros negros, talvez por se acharem em posições superiores aos outros devido aos seus cargos. Então isso vai para vocês, né? Depois de passarem num concurso, não esqueçam de onde vocês vieram. Tudo bem? Sujeito passivo. Temos sujeito passivo direto e imediato, que é a pessoa que é um membro de uma coletividade, né, que se busca extinguir e sobre o qual recai a conduta do agente. E um sujeito passivo imediato, que é o gênero humano, especificamente o grupo de nacionais étnicos, raciais ou religiosos cuja a existência na diversidade se busca proteger. Renan, tem se definido quais são esses grupos nacionais, étnicos ou raciais ou religiosos que se buscam proteger? Tem uma definição desses grupos? Não. Isso vai da interpretação, entendeu? Porque ali não deixa isso muito claro, exatamente como eu sempre trago para vocês. A lei tem que deixar brechas para que possa se atualizar com o tempo. Então digamos, se eles especificassem o determinado grupo étnico, um determinado grupo religioso, os determinados grupos religiosos, daqui a um tempo, determinados novos grupos que surgiriam seriam prejudicados porque não estariam incluídos no sujeito passivo. Seitas religiosas estão surgindo o tempo todo. Existem diversas seitas religiosas.
é muito amplo. Você pode falar, os grupos religiosos principais você pode conhecer, mas existe muitos, são variados tipos de seitas religiosas que surgem, não só no Brasil, mas no mundo, né? Grupos étnicos também, né? A raça, tudo isso pode, porque isso vai, a raça, por exemplo, vai do o fenótipo que você entende, né? Por exemplo, aqui no Brasil, tem muita gente aqui no Brasil que se acha branca. Mas se você chegar, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ver pessoas que seriam consideradas brancas e que estão lá ao lado, né? Até num subúrbio lá, junto com os negros, porque eles se entendem como negros. É o fenótipo. Então o que se entende com a raça negra aqui no Brasil, ou que se entende como raça negra lá fora, para muitos aqui no Brasil não se entendem como negros, entenderam? Então é algo muito interpretativo. E agora chegamos aqui na lei 2889 de 56, né? Que é a lei que se trata de combate ao genocídio que temos aqui no Brasil. Então, o artigo 1º, ele revela aqui quem com a intenção de destruir um todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal. Aí vem a letra A, matar membro do grupo. Lembrando, isso vai de interpretação. Lembrei que eu vi até a live da professora Brida. Quem não viu ainda, pode ir lá no Instagram, olhar que está salvo. Eles estão falando exatamente da interpretação de texto. Matar alguém. O Código Penal, assim como na lei de genocídio, ele no momento algum te proíbe de matar alguém, né? Por isso que é importante vocês verem as aulas de português, interpretação de texto e tudo mais. Por quê? Ele não fala não mate, né? Não mate. Não matarás. Não matarás é da Bíblia. Não tem nada a ver com o Código Penal, entendeu? Até porque nós vivemos num estado laico. Então ele fala matar alguém. Não está te proibindo de matar. Porque ele fala só, se você matar, você vai matar alguém. Porém, se matar alguém for de uma forma injusta, você vai responder. Entendeu? Mas se você matar alguém, e se você tiver justificativa? E se for uma legítima defesa? Você vai ter deixado de matar alguém? Não. Entenderam? Por isso que é importante a interpretação de texto. Então vamos lá. Voltando, né? A interpretação, né? Matar alguém. Só que quando a gente vai... vou mostrar aqui as atitudes incriminadoras da lei de genocídio. Eles não colocam pena. E a gente tem que buscar essas penas, né? Aí que entra a parte processual penal. A gente vai buscar essas penas no Código Penal. De crimes análogos a esses. E que tem uma grande notoriedade. Então matar alguém, ele vai responder como? Ele vai responder de acordo com as penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Ou seja, vai responder por homicídio qualificado. Quem matar um membro de um grupo entendido como um crime de genocídio, ele vai responder por homicídio qualificado. Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, ele vai responder de acordo com as penas de lesão corporal gravíssima. Primeiro está no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar a destruição física total ou parcial. Aí ele vai responder de acordo com envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal que encontramos no artigo 270 do Código Penal. E ele vai responder com a pena, entendeu? Ele vai responder pelo genocídio nesse artigo, mas a pena, ele vai receber a pena do artigo 270. Adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, vai responder com a pena do artigo 125 do Código Penal, que se fala de aborto provocado por terceiro. E
efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo, ele vai responder com a pena do artigo 148 do Código Penal, que fala de sequestro e cárcere privado. Aí vemos o artigo 2º da Lei de Combate ao Genocídio, que fala de associarem-se mais de 3 pessoas à prática de crimes mencionados no artigo anterior. E não vai entrar o crime de associação, né, que vem separado. Tem um artigo específico para isso na Lei de Combate ao Genocídio. E aí vamos falar, né, nesse caso, eles vão responder com metade da pena combinada para esses crimes previstos. Então, se a pessoa se associar para um crime de homicídio qualificado, por exemplo, ou de matar alguém de acordo com o genocídio, aquele grupo, além do homicídio, da pena de homicídio qualificado, eles vão ter o acréscimo da metade da pena do homicídio qualificado pela questão de se associarem. Artigo 3º, incitar direta ou publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes que se tratam o artigo 1º, né? Então aqueles crimes previstos, né, que são crimes de genocídio, eles vão responder também pela metade das penas ali combinadas. Agora sim, vem o parágrafo 1º. A pena pelo crime de incitação será a mesma de um crime incitado se esse se consumar. Então, se a pessoa incitou o outro a matar, né, um grupo, né, étnico, eles mataram, o quem incitou vai responder juntamente com a mesma pena. Agora, se houver a pena, ficar muitos feridos, né, se forem configurados como uma tentativa, aí quem incitou vai ficar com a metade da pena, né, como tá o caput do artigo 3º. E as penas, olha aí, imprensa, olha o perigo da imprensa. Ai, meu Deus. A pena será aumentada de um terço quando a incitação for cometida pela imprensa. Claro, porque a imprensa é um veículo extremamente importante de informação. Então a gente está principalmente nessa era das fake news e tudo mais. A imprensa tem que ter muito cuidado com quem vincula em suas matérias jornalísticas. E às vezes até sem intenção elas podem incitar as pessoas ao ódio. Então por isso, quando se trata de genocídio, tem esse aumento de pena quando se trata de incitação feita pela imprensa. Artigo 4º. A pena será agravada de um terço no caso dos artigos 1º, 2º e 3º, quando cometido por crime por governante ou funcionário público. Então o presidente que vem inventar de incitar um grupo contra incitar pessoas contra um determinado grupo, vai responder, viu? Vai responder, e é bom abrir o olho, porque ninguém vai passar pano pra genocida, não. Entendeu? Artigo 5º. Será punido com 2/3, né, das respectivas penas as tentativas dos crimes definidos nesta lei. Então ela já traz uma pena, né, para tentativa, uma pena específica para tentativa nesses casos, diferentes do que vemos no Código Penal. E o artigo 6º, né, que é o último, os crimes de que trata esta lei não serão considerados crimes políticos para efeito de extradição. Por quê? Porque imagine, tem um genocida no seu país querendo exterminar um grupo do seu país. Imagine um genocida querendo exterminar negros aqui no Brasil. Ou então, digamos assim, algo mais específico que acontece em todas as eleições: um genocida querendo exterminar nordestinos, né, do seu país. Não dá para conviver com uma pessoa assim.
Claro que brasileiro não pode ser extraditado, mas digamos que é uma pessoa ali que é um estrangeiro que está convivendo no país e ele quer, ele tentou pelo menos, né, a exclusão de determinado grupo. Quando se extradita, normalmente as pessoas falam que é uma questão de crime político, levantam logo essa questão. O artigo 6º ele vem logo para falar, não tem nada a ver com crime político. Imagine um presidente fazer um atentado desses, por exemplo. Aí vão falar, crime político. Não pode se extraditar, não. Para efeitos, né, dessa lei, quando se quer extraditar uma pessoa que cometeu um crime como esse, não será levado em conta, né, como crime político. Dá permissão para se fazer extradição. Então, ficamos aqui, galerinha. Mais uma aula para vocês. E espero que gostem, né? Fiquem de olho no nosso canal. E vamos lá.